A violação das massas pela propaganda política. Sergei Tchaikovsky. Tradução: Miguel Arraes. Revisão e atualização: Nelson Jar Garcia. Edição: Ridendo Castigat Moris. Versão para e-book ebooksbrasil.org. Fonte digital www.jar.org. Copyright. Autor: Sergei Tchaikovsky. Tradução: Miguel Arraes. Edição eletrônica: ed. Ridendo Castigat Moris. www.jar.org. Todas as obras são de acesso gratuito. Estudei sempre por conta do Estado, ou melhor, da sociedade que paga impostos. Tenho a obrigação de retribuir ao menos uma gota do que ela me proporcionou. Nelson Jar Garcia, 1947-2002. 1. Sumário. Prefácio. Introdução. Capítulo 1. Psicologia, ciência exata. Capítulo 2. O maquinismo psíquico. Capítulo 3. Reflexologia individual aplicada. Capítulo 4. A psicologia social. Capítulo 5. Pulsão número 1. Capítulo 6. O simbolismo e a propaganda política. Capítulo 7. A propaganda política do passado. Capítulo 8. O segredo do sucesso de Hitler. Capítulo 9. Resistência ao hitlerismo. Capítulo 10. A violência psíquica na política mundial. Capítulo 11. As ameaças da situação atual. Capítulo 12. A construção do futuro. Conclusão. Notas. Bibliografia. 2. A violação das massas pela propaganda política. Livre Foulis par la propagande politique. Sergei Tchaikovsky. 3. Prefácio. Este livro tem uma história bastante movimentada. Já a sua primeira edição, em 1939, na França, 2 meses antes da guerra, não se fez sem incidentes. Depois de todas as correções, o autor recebeu as últimas provas para autorizar a impressão sem que viessem acompanhadas das anteriormente corrigidas. Para sua grande surpresa, verificou que o livro, nesse meio tempo, tinha sido censurado. Na França, onde a censura não existe, todas as passagens desagradáveis a Hitler e Mussolini estavam suprimidas, e isso 2 meses antes da guerra, da mesma forma que a dedicatória, assim redigida: dedico este livro ao gênio da França, por ocasião do 15º graus aniversário de sua grande revolução. Soube-se, em seguida, que a censura havia sido feita pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, então o Sr. Georges Bonnet, no que concerne à dedicatória. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Terceira República achou que estava fora de moda. E isso no ano em que o mundo inteiro festejava esse aniversário. Mediante protesto do autor que, firmado na lei francesa, reagiu, as frases e as ideias suprimidas foram recolocadas e o livro apareceu na forma original. 2 meses depois de sua 4. aparição, quando a guerra já estava declarada, a polícia de Paris apreendeu-o nas livrarias. Finalmente, em 1940, tendo os alemães ocupado Paris, confiscaram-no e o destruíram. Nesse ínterim edições inglesas, entre outras, uma popular feita pela seção editorial do Partido Trabalhista, americanas e canadenses, difundiram as ideias enunciadas e, depois da guerra, uma nova tiragem francesa se impôs. Aparece esta edição, totalmente revista e ampliada, uma vez que a ciência da psicologia objetiva, base deste livro, havia acumulado um grande número de novos fatos de primeira importância e os acontecimentos políticos tinham mudado consideravelmente a face do mundo. O autor acreditou útil ilustrar esta nova edição com uma vasta bibliografia, com gráficos, que facilitam a compreensão dos fatos e das leis científicas enunciadas. Poder-se-ia talvez reprovar o autor, por não se ter limitado a expor as ideias e as demonstrações científicas essenciais do princípio da violação psíquica das multidões, bem como por se haver arriscado a fazer referência à atualidade política do momento histórico em que vivemos e, até mesmo, por tomar posição, um crítico, aliás benevolente, acusou-o de ser sistemático. Justificando-se, o autor desejaria dizer que, na sua opinião,
a melhor demonstração da justeza das ideias enunciadas. 5. Que transforma a hipótese em teoria, é precisamente a possibilidade de fornecer provas extraídas do passado, nesse caso, por exemplo, a história da luta de 1932, na Alemanha, e esboços do futuro, corroborando essas ideias, seguindo logicamente a aplicação das leis enunciadas, nas realizações pressupostas, pode-se verificar o valor das primeiras. Por outro lado, a análise da existência atualmente, por meio das novas normas, dá a impressão da tomada ao vivo da realidade concreta. Ademais, parece-nos que, fazendo uma crítica puramente abstrata, teórica, abandonamos o leitor a meio caminho, insatisfeito, pensativo. A crítica deve vir sempre acompanhada de propostas de soluções práticas, para ser construtiva. Enfim, cada ato humano deve ter, em nosso entender, um elemento social, um incitamento à ação, dirigido a outrem se quisermos um pouco de psicologia, que promova, que crie o elan otimista, fonte de progresso. O mundo está dividido hoje em dois campos hostis, que têm mútua desconfiança, que se preparam para se arrojar um sobre o outro e transformar esta terra maravilhosa que viu a aventura humana e onde tantos milagres do pensamento, da arte, da bondade se realizaram em um braseiro que só deixará ruínas fumegantes. 6. Tudo se polariza hoje em uma ou outra direção. Este livro procura ser objetivo, imparcial, e denunciar aos dois campos os fatos sem circunlóquios, perseguindo dois únicos objetivos, a verdade científica e a felicidade de todo o gênero humano. Pode-se, deve-se alcançar isso. O autor sente-se feliz em agradecer cordialmente aos seus amigos MCH. Abdullah, M. Santos Jean-Vitus, que o ajudaram a rever o manuscrito, no que respeita à redação em língua francesa. Sergei Tchakotchny. Doutor em Ciências. Professor universitário. Paris, 1 graus de setembro de 1952.